Então, isso é muito importante. Então, a gente vê que há um potencial muito grande de trabalho ainda, existe muita coisa a ser feita na área, e quanto mais pessoas adquirir esse conhecimento para poder pôr ele em prática no campo, ele vai ter muito cliente, não é pouco. É por isso que eu te falei, isso é uma questão de concorrência. Não há necessidade de fazer isso. A forma que você trabalha vai lhe abrir o campo de trabalho que, se você não souber dimensionar isso, amanhã você não vai dar conta de atender o tanto de clientes que você vai ter. E toda vez que o cliente me liga para falar alguma coisa, eu nunca dou resposta na hora para ele. Eu quero pesquisar primeiro, quero entender o porquê que ele me questionou naquele detalhe. Então, eu acho muito importante essa questão, porque aí você aprende com os próprios problemas que vai vendo no dia a dia, que o próprio cliente te passa. Então, esse longo do tempo, eu aprendi muito por ouvir o cliente reclamar, né? Olha, na minha casa, eu tinha uma casa anterior que eu tinha um equipamento e lá eu recebia água rápido, aqui eu demoro a receber água nessa outra casa que eu comprei. Então, eu falo, a sua instalação, a forma que ela foi feita. Então, assim, a gente começa a aprender esses detalhes, e quando você passa isso para outro cliente, para ele não ter o problema que o outro teve no passado, você aprende e você ajuda ele a não ter um problema depois com o sistema, né? Então, assim, eu me concentrava no meu trabalho, eu procurava fazer o meu trabalho, e hoje também a mesma coisa eu faço. Eu acho interessante, outro dia me aconteceu uma situação, o cliente ligou para mim e reclamou de um equipamento. E é tanto que eu gosto muito disso. Eu fui no BH, busquei equipamento, que pensando no problema que ele tinha me falado. Eu não tinha falado com ele qual era a solução do problema do equipamento dele. Aí, cheguei em casa, guardei os equipamentos lá na parte de eu guardo os equipamentos e tal, entrei, jantei e tal, deitei e fui dormir. 5 horas da manhã eu acordei, falei, engraçado, se eu fizer isso naquele equipamento, eu vou resolver o problema do cliente. Aí, 8 horas da manhã, liguei para o cliente e falei, olha, posso ir aí? Pode. Fui lá, resolvi o problema do cliente, e ele ficou satisfeito. Falou, mas por que você não me falou ontem o que você ia fazer? Eu falei, não, eu tinha que pensar primeiro o que eu ia fazer. Então, eu gosto muito disso, sabe? Quando o cliente reclama comigo uma determinada coisa do equipamento, eu gosto de ficar pensando, quando é uma coisa mais complexa, né? Não é uma coisa simples, né? Coisa mais complexa, eu gosto de ficar pensando qual solução que eu vou fazer para ele que vai ser melhor para atender ele. Então, esses momentos que eu estou sozinho, que eu estou viajando, às vezes até à noite mesmo, antes de dormir, que eu dou aquela descansada para dormir, eu estou pensando naquilo que eu posso fazer de melhor. Então, o tempo todo eu gosto de fazer isso. Não gosto de dar resposta imediata de um determinado problema, mas me pensar em como eu vou resolver da melhor maneira para o cliente, entendeu? Então, assim, esses momentos são esses aí. E aí, é que eu te falo, a questão de você empreender no trabalho, você tem que dedicar a ele e gostar daquilo que você faz. E é isso que eu procuro fazer muito no meu trabalho, principalmente com a parte de água quente, né? Eu acho muito interessante e procurar aprender. As habilidades que eu tinha antes, com parte de tecnologia, me ajuda muito hoje, nesse sentido, né? Porque hoje o que acontece? Você tem muito a tecnologia a seu favor, para pesquisar, para buscar conhecimento, e eu faço muito isso hoje. Essa troca de experiência com pessoas que já conhecem, né? A gente vê muitos vídeos, pessoas mostrando determinadas coisas sobre a questão de água quente, então eu procuro ver isso para me ter essa ajuda a poder ajudar o cliente também. Quando a gente conversou, quando você falou sobre a questão de quantidade de equipamentos que você instala, e você já conseguiu fazer isso, e isso é um mérito, né, de muitos anos, é lógico, ninguém vai começar a vender até resultado de uma hora para outra. A gente começa vendendo o primeiro equipamento, e você fez a sua venda para si mesmo, você se vendeu, achou que isso poderia ser bom para sua família, e depois você caminhou para um primeiro cliente lá, que certamente, não sei, foi de indicação, né? Na época, não foi isso? O primeiro cliente. Não, o primeiro ele me procurou, porque ele ficou sabendo que estava mexendo com isso, ele mesmo me procurou, porque já me conhecia, né? Falou, Carlos, lá em casa são 7 pessoas, minha conta de luz, ela vem na época, eu me lembro até o valor que ele me falou, ele até me mostrou a última conta dele, era R$325, que a conta dele vinha, e tinha 7 pessoas na casa dele. Ele colocou o equipamento, e 3 meses depois a conta dele estava vindo R$95. Então, ele pegava aquela conta ali e mostrava para todo mundo, falava, olha, eu coloquei o equipamento lá em casa e minha conta vinha 325. Agora, cara, tá vindo R$95. Então, assim, isso vendeu demais da conta a ideia, porque
Isso ele mostrava para muitas pessoas. Por isso que eu te falei, ele me rendeu tanto equipamento porque ele usou esse parâmetro aí, né? E ele mostrou a conta de luz dele, e mostrou para muita gente, né? Então, isso é interessante quando o cliente fica satisfeito, eu consigo mostrar para o cliente. Olha, alguns conseguem 45%, outros conseguem 50% e alguns chegam até 70%. Agora, vai depender de quê? Da forma que é usada a energia na sua casa. Ou seja, eu vou ter 70% na minha casa, mas por que eu vou ter 70%? Porque os outros pontos de uso de energia da casa, que não é o chuveiro, eu estou usando de forma consciente. Então, você vai ter uma economia maior. Não, eu uso, o restante dos pontos eu uso de qualquer maneira, mas vai ter um menor. Porque, normalmente, as pessoas, como a gente trabalha com boca a boca, né? Então, um comunica com o outro. Olha, na minha casa eu consegui lá 60%, mas na minha eu consegui só 40%. Por quê? O que você fez lá que você montou o equipamento que deu de diferente? Aí você fala, olha, tá fácil nós entendermos. Vamos entender como é que você usa a energia nos outros pontos. Então, quando você mostra para ele, fala, é mesmo, hein? Eu vou melhorar nisso, então, para não ter uma economia igual o outro lá que me falou. Então, assim, essa forma consciente de trabalhar com o cliente é bom, porque você passa para ele uma realidade de uma forma clara e que isso vai ajudá-lo também a economizar em outra situação na casa dele, que não seja só o chuveiro. Mas o maior consumo é o chuveiro na casa, isso é fato.